Olá, seja bem-vindo à aula Conheça o seu perfil de investidor. Essa aqui é uma aula importantíssima, porque muitas vezes o investidor, quando ele está começando, ele não sabe muito bem o que ele quer, ele não conhece o seu perfil, e ele acaba errando na mão, né? Ele acaba comprando ativos mais arriscados, ele acaba não respeitando o seu perfil de investidor, e isso traz consequências nos seus investimentos, isso traz estresse, tá? Então, nessa aula nós vamos aprender a identificar o nosso perfil como investidor. É muito importante que você preste bastante atenção e anote caso você tenha alguma dúvida, tá? Bom, a formação de uma carteira de investimentos envolve o conhecimento da sua capacidade de suportar o risco. É muito importante isso. O perfil de investidor está atrelado à sua capacidade de suportar o risco. Eu conheço muitos investidores que falavam que suportavam risco, que eram buy and hold, que eram holders, caiu, comprava mais, e quando o mercado saiu de 115 mil pontos para 62 mil pontos, se desesperou e acabou vendendo tudo no prejuízo. Então, a pessoa estava mais exposta a ativos arriscados do que a sua capacidade de suportar esse risco, tá? Aliás, o risco é a primeira coisa que o investidor deve se importar. Conhecer o seu perfil vai ajudar a definir as suas capacidades e limitações, deixando-o mais preparado para alcançar seus objetivos pessoais e financeiros. O perfil de investidor ajuda a responder perguntas do tipo: o que eu desejo para o futuro? O que pretendo fazer no futuro com esse dinheiro? Quando vou precisar resgatar os recursos? Já investi em ações ou fundos imobiliários? Consigo aguentar a volatilidade da renda variável ou devo ficar na renda fixa? Quanto vou perder se investir nesse ativo? Qual minha tolerância ao risco? Caso meus ativos despenquem de valor no mercado, eu vou suportar perdas de 30%, 40%, 60%? Essa pergunta é essencial, tá? Renda variável vai acontecer períodos onde o seu patrimônio vai cair mais de 50%. Você tem estômago para aguentar isso? Você tem que pensar numa coisa, você está no prejuízo, mas você não teve prejuízo. Você só vai efetivar o prejuízo quando você vender os seus ativos. Eu mostrei em aulas anteriores que o mercado no longo prazo sobe caindo. Então ele vai continuar, as empresas vão se recuperar e vão subir, tá? Pelo menos no longo prazo, historicamente, é o que vem sendo demonstrado. Então essa pergunta ela é importantíssima, talvez a mais importante para você ser um holder e investir em longo prazo, tá? Estou realmente preparado para perder uma parcela ou a totalidade do dinheiro investido? E aí vamos entrar já aqui na questão do perfil, tá? Então o perfil conservador, nós temos 3 tipos de perfil: conservador, moderado e arrojado. Vamos falar primeiro do perfil conservador. O conservador é aquele que, por ter necessidade de resgatar sua aplicação no curto ou médio prazo, busca investimentos mais seguros, com menos volatilidade e risco, sacrificando a rentabilidade. Então ele quer algo mais certo, ele não está voltando tanto à questão de quanto vai render, ele quer que renda um pouquinho, mas que seja seguro, tá? Seja certeza. Esse tipo de investidor é avesso ao risco e se guia pela vontade de preservação do capital investido. Ele tem muito medo de perder aquele dinheiro. Normalmente investem grande parte do seu capital em ativos de renda fixa, tais como poupança, CDB, títulos do tesouro e fundos de renda fixa, dentre outros. Vamos falar mais para frente, vai ter um módulo só para falar de renda fixa, tá? Alocação de ativos 90% a 100% em renda fixa e até 10% em renda variável. Então, muito pouco, né, de renda variável, porque ele quer conservar a maior parte do patrimônio que ele já tem. O perfil moderado. O moderado, por sua vez, possui alguma sobra de capital, da qual não terá de dispor no horizonte de alguns anos. Sua inclinação ao risco, contudo, não é das mais elevadas, ele está ali no meio termo. Para se proteger e ao mesmo tempo oferir lucros, procura atuar em diversas frentes ao mesmo tempo, fazendo um mix de operações. Então ele diversifica bastante para ir reduzindo o seu risco, né? Buscam a segurança e baixa volatilidade em ativos de renda fixa, mas também alocam parte do seu capital em ativos de renda variável, como ações e fundos imobiliários. Alocação de ativos de 70% a 90% em renda fixa e de 10% a 30% em renda variável. Esse é o perfil moderado. O perfil arrojado, particularmente aquele que eu me encaixo. O investidor com perfil arrojado ou agressivo está disposto a correr riscos maiores em busca de retorno diferenciados no longo prazo. Esses investidores possuem uma tolerância maior ao risco e volatilidade,
né? Então o ideal é que esse investidor conheça muito bem de mercado, já tem que ter um perfil mais, né? Então por isso que você está fazendo esse curso aqui, para poder se aprimorar, para poder ter mais confiança, e talvez o seu perfil, que hoje é conservador, mude para moderado, se for moderado, mude para arrojado, aí vai depender, né? Mas o importante é que você conheça bem de mercado, que você já tenha familiaridade com diferentes tipos de investimentos e principalmente saiba quais as vantagens e as desvantagens de cada tipo, tá? Investem grande parte do seu capital em ativos de renda variável, tais como ações, fundos imobiliários, fundo de ações e ETFs e etc, voltado à renda variável aí. A alocação dele já é bem maior que as outras a nível de renda variável, né? Então ele tem de 40% a 60% em renda fixa e 40% a 60% em renda variável. Esse é o perfil arrojado aí, tá? E aí tem alguns passos que vão te ajudar a definir o seu perfil de investidor. Então, primeiro defina o seu objetivo pessoal. Meu objetivo pessoal ele é de curto prazo? Se for de curto prazo, eu tenho um perfil conservador, né? Se eu quiser comprar um carro, por exemplo, é um perfil conservador. Defina seu objetivo financeiro. Pô, eu quero chegar no 1 milhão, eu quero chegar nos 500 mil. Determine o prazo de investimento. Se você está fazendo um curso de buy and hold, eu entendo que o seu interesse é o investimento de longo prazo, né? Então, determinar o prazo de investimento. No meu caso aqui é para sempre, é eterno. Eu quero ser sempre um investidor, sempre ser um holder. Conheça seu nível de experiência. É muito importante, e esse curso ele vai te trazer mais experiência, vai agregar conhecimento para você. Conheça seu apetite ao risco, isso aí é só você que vai poder saber responder, não sou eu, né? Ninguém vai te fazer um curso e vai te falar, olha, aloca aí 50% em ações, 50% em renda fixa, não é você que tem que ter esse autoconhecimento, tá? E invista, você tem que dar o passo de investir, né? Então investir ele é o último passo, mesmo que você dê o primeiro passo, seja em renda fixa, seja comprando um fundo imobiliário, uma ação, comece com pouco, né? Conheça ali, eu consigo aportar 10 mil reais, calma, não aporta os 10 mil reais de uma vez, né? Vem pequeno, vai com 1.000, 2.000 reais, né? Eu tenho 1.000 reais, eu começo aportando os 1.000 reais, não, aporta 500, compra ali um pouquinho de ação, um pouco de fundo imobiliário ou uma renda fixa para você ir tendo o costume e a disciplina, né? Para você começar a conhecer o seu apetite ao risco. Muitas vezes para você conhecer o apetite ao risco, você tem que correr risco, né? Como que você vai saber o seu nível de apetite se você não correr? Compra lá uma ação, você vai ver a volatilidade dela e vai falar, putz, será que eu aguento isso aqui? Será que é para mim? Né? Mas esse curso aqui ele vai te ajudar muito a você identificar o seu perfil e talvez evolua, né, como investidor, é isso que eu espero, tá bom? Até a próxima aula.